Há mais de 100 anos, por volta do ano de 1907, a pequena cidade baiana de Miguel Calmon, que no momento era apenas uma vila batizada com o nome de Canabrava, que pertencia ao município de Jacobina, foi agraciada com a semente do Evangelho trazida pelo missionário norte-americano de origem presbiteriana, Winston Chamberlain. A semente caiu em boa terra, germinou, cresceu, floresceu e frutificou. E a 5 de março de 1911, a comunidade dos alcançados pela graça de Jesus foi eclesiasticamente organizada, tendo, portanto, completado o seu centenário de organização em 5 de março de 2011. Louvamos a Deus por aqueles que aqui se firmaram, muitos que já completaram a carreira e já estão com o Senhor, e ainda outros que pelos recantos diferentes do Brasil afora são descendentes das famílias pioneiras que aceitaram o Evangelho mediante a ação do Espírito Santo, através das boas novas aqui proclamadas. Damos louvores ao nosso Deus neste momento ímpar nas nossas vidas, como membros da Igreja Presbiteriana de Miguel Calmon, nosso centenário, e por termos o privilégio de estarmos realizando tão sonhado plano de reinaugurarmos nosso templo. Neste momento nós estaremos assim convidando para estar aqui à frente conosco Reverendo Josinaldo Martins Lopes, um indigno pastor da nossa igreja, com sua digníssima esposa, o Reverendo Hermilton, um indigno presidente do Presbitério Noroeste da Bahia, e sua digníssima esposa. Os presbíteros Adenil Miranda, Donato Lopes, Eliseu Barbosa, Gilson Sampaio, Joedson Mota, Milton Rios e Oswaldo Marques. Os diáconos Edinaldo Pereira dos Santos, Ronei Alves Barbosa, Sandro Roberto Araújo Lima e Ubaldo Pereira dos Santos. Gostaríamos de convidar também a nossa querida irmã Rosália Silva Santos. Nossa irmã é filha do primeiro pastor da nossa igreja, o reverendo Manuel Antônio da Silva. Gostaríamos de também convidar os reverendos que estão aqui conosco nessa noite, o reverendo Eranilton, reverendo Rudival Alexandre e Simval Souza, ambos filhos da nossa igreja, o reverendo Edésio Cheque, o reverendo Gelmário Carneiro, membro da terceira igreja de Taguatinga, é também presidente do sínodo lá em Taguatinga. O nosso muito querido também reverendo Eleonai Bandeira, secretário executivo da Junta de Missões, e a sua digníssima esposa. Reverendo Eleonai, por alguns anos esteve aqui conosco também. Queremos ainda estar assim convidando o excelentíssimo senhor prefeito José Ricardo Leal Requião, com sua esposa, nosso muito querido amigo e vice-prefeito Nátio Roberto, os secretários municipais, a nossa também muito querida amiga Maria Marta, secretária de administração, a esposa do nosso irmão Nátio também, Leila Sampaio, a nossa irmã Aldaci, secretária de Educação, secretário de Transporte Carlos Roberto, e os demais secretários que porventura estejam aqui conosco, possam estar aqui também conosco. Nesse instante, nós somos, como Igreja de Cristo, não só cidadãos dos céus, mas cidadãos da terra. E nessa hora solene, convidamos a todos os presentes para juntos entoarmos
o hino, símbolo da nossa pátria, o hino nacional. Se porventura estiver mais alguém, alguma autoridade constituída, vereadores, que não chegam às nossas mãos, nomes, pode estar aqui conosco, aqui à frente. Não sei se Alex Maia, Kleber Mota, os amigos vereadores que estiverem aí, podem estar aqui conosco também. Nesse instante nós estaremos assim entoando o hino nacional. Marcílio, secretário de Cultura, se porventura estiver aqui, Ação Social, né? Desculpem. Nesse instante nós passaremos a palavra para o reverendo Josinaldo Lopes, pastor da igreja. Excelentíssimo senhor prefeito aqui presente, excelentíssimo senhor presidente do presbitério noroeste da Bahia, demais autoridades, colegas do ministério, nosso boa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhoras e senhores, a nossa gratidão a Deus por este momento tão importante na vida dessa comunidade evangélica, Igreja Presbiteriana do Brasil, em Miguel Calmon. Uma igreja que tem história nesta comunidade, história de transformação, uma história de progresso. E é com muita alegria que nesta noite entregamos à comunidade presbiteriana e à comunidade calmonense o nosso templo completamente restaurado para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nós agradecemos a todos quantos cooperaram no decorrer desse trabalho de reforma. Não vamos citar nomes, mas a nossa sincera gratidão, em primeiro lugar, ao nosso Deus, que nos deu provisão suficiente e nos deu forças, saúde, livramentos e nos dá a oportunidade nesta noite de podermos celebrarmos a Ele este momento de vitória e entendendo que era propósito de Deus a realização dessa reforma, tanto que Ele mesmo abriu as portas e providenciou os meios. Reconhecemos que se o Senhor não fora conosco, nada disso teríamos
realizado. Portanto, tributamos a Ele a honra e a glória. E compartilho esse momento com todos os colegas, pastores que passaram por esta igreja e sonharam a realização dessa reforma. Esta reforma é a realização do sonho de todos aqueles que por aqui passaram, traçaram planos, projetos, mas não alcançaram porque não era o tempo de Deus. O tempo de Deus chegou e nós celebramos e compartilhamos com todos os ex-pastores que sonharam esse momento tão importante para a vida dessa comunidade. A Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui presente, louvamos a Deus e certamente esta igreja continuará desenvolvendo o seu ministério para a transformação de vidas e crescimento da comunidade. Em nome de Cristo, nós estamos agradecidos, alegres. Portanto, muito obrigado a todos por este momento. Deus continue abençoando esta comunidade e todas as autoridades constituídas nela, para que sejam tementes a Deus e reconheçam Deus que se faz presente neste momento, neste lugar, para a honra e glória do nome dEle. Muito obrigado. Nesse instante, irmãos, nós teremos um momento onde estaremos assim realizando o descerramento da placa de reinauguração do nosso templo. Nós vamos estar assim convidando o reverendo Josinaldo, juntamente com o vice-presidente do conselho, o presbítero Adenil Miranda, para estar assim nesse ato de descerramento da placa de reinauguração do nosso templo. Nós vamos... Levei tudo. Igreja Presbiteriana em Miguel Calmon, Bahia. Templo erigido para tributar louvores a Deus. Reformado, ampliado e reinaugurado em 2011 por ocasião do centenário da igreja, do pastorado do reverendo Josinaldo Martins Lopes, Miguel Calmon, 11 de março de 2011. 100 anos, portanto, completamos no dia 5 de março. Esta é a placa que está aqui. Portanto, nossa gratidão a Deus e muita alegria por este momento. Nesse instante nós passaremos a palavra para a nossa irmã Ângela Matos, presidente da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Boa noite, irmãos, amigos aqui presentes. Nesta noite nós começamos a relembrar e revemos a história de Neemias. E nós tivemos um Neemias aqui na nossa igreja. Este Neemias foi o reverendo Josinaldo. Reverendo Josinaldo que trouxe essa reforma para a nossa igreja. Foi a pessoa com quem esteve aqui. O Senhor veio para Miguel Calmon para fazer a reforma da nossa igreja, pastor. O Senhor não veio para passar e outros fazerem. O Senhor veio para coordenar esse trabalho tão relevante, algo que precisávamos que acontecesse. E o Senhor tem feito também o trabalho como reformador das nossas vidas através da sua mensagem, que tem sido trazida para cada um de nós a cada dia. Então nós não poderíamos nesta noite deixar de lhe homenagear com uma simples placa, mas com muito carinho. E nesse momento nós convidamos a presidente da UPA, da União Presbiteriana de Adolescentes, e nós convidamos nesse momento a Adriele, para estar entregando ao pastor a placa onde tem escrito Reverendo Josinaldo Martins Lopes. Louvamos a Deus pela sua eficiente atuação à frente da igreja,
em prol da reforma do nosso templo, 11 de março de 2011. Eu faço parte dessa história, o senhor faz parte. Temos uma outra pessoa que chegou em Miguel Calmon, morou fora, foi das primeiras famílias, filho de um das primeiras famílias que se converteu ao Evangelho e que chegou aqui para fazer a diferença e para fazer e demonstrar o seu dom através da coordenação. E nesse momento nós convidamos o nosso irmão Walter Marques de Miranda, que nós também queremos nesse momento fazer homenagem. Walter, o nosso irmão Walter, esteve aqui todos os dias participando desta reforma, coordenando, trabalhando, e nós queremos convidar para que esteja aqui perto conosco. E convidamos nesse momento o presidente da União Presbiteriana de Homens, da UPH, o nosso irmão presbítero João Roberto, para estar entregando a placa a Walter. Walter, louvamos a Deus pelos seus relevantes serviços prestados à obra da reforma do nosso tempo. 11 de março de 2011. Você faz parte dessa história. Mas cada pastor, na maioria eles vem junto com eles uma serva fiel. Nilda, vem pra perto. E nós, nesse momento, queremos chamar Késia, a presidente da UCP, União Presbiteriana de Crianças, para pegar essas flores aqui. E, Nilda, você também faz parte dessa história. E no seu silêncio, como nós temos dito, mas sabemos no silêncio, mas nas orações e na sua atuação a cada momento na nossa igreja. E nós não poderíamos deixar também de lhe prestar esta homenagem. Deus continue te abençoando, Deus. Kézia, pode entregar. Aquele que vem em nome do Senhor, nós os bendizemos agora e para sempre. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa e levai-a ao altar. Meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Queridos, boa noite, mais uma vez, na graça, na paz do Senhor Jesus. Amém?
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Daremos início ao culto nesta noite, culto de louvor, de adoração, de gratidão ao nosso Deus por este dia. Estamos comemorando mais um ano de organização desta igreja e especialmente também comemoramos o seu centenário deste mês de março. Damos boas-vindas a todos e desejamos muitas bênçãos da parte de Deus para todos os nossos ouvintes da IPB TV, que se faz presente no nosso evento. Saudamos a todos os telespectadores e também os nossos ouvintes da Rádio Canabrava FM, que estão na audiência desta programação. Nós desejamos a todos muitas bênçãos da parte de Deus, em nome de Jesus. Vamos assim orar ao nosso Deus, agradecendo e também pedindo a Ele que nos abençoe no decorrer desta programação. Convido o reverendo Elio Enai para orar ao Senhor. Oremos, amados. Coloquemos-nos de pé. Deus bondoso, de infinita graça, bondade e misericórdia, Tu que és o nosso Deus, o Deus vivo, o eterno Senhor, Tu que reinas, Senhor, sobre as nossas vidas, porque Tu és o Rei dos Reis. Louvado, engrandecido e exaltado seja o Teu nome. Que os nossos corações, nesse momento, apenas respondam com submissão e obediência à adoração que a Ti é devida. Te damos graças, Senhor, por todos os Teus benefícios para conosco, por todos os atos de bondade que o Senhor tem derramado abundantemente sobre a vida desta igreja. Nós temos o nosso coração alegres e gratos diante de Ti, por sabermos que Tu és o Deus que pode prover tudo aquilo que a igreja necessitava nesse momento, para a comemoração desta data tão festiva, tão relevante, tão significativa. Que todos aqueles que por aqui passaram, Senhor, ao longo dos anos, e todos aqueles que continuarão, Senhor, palmilhando o caminho na membresia desta igreja, possam agora, em uma só voz, a um só coro, exaltar e magnificar o Teu nome. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, de corações sinceros, que Te tributam, Senhor, a honra que Te é devida. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem amamos e servimos. Amém. Sim, Ele nos ajudou. Abramos a Bíblia em Salmo de número 34, os 9 primeiros versículos. Salmo de número 34, os 9 primeiros versículos. A igreja participará da leitura lendo os versículos pares. Provai que o Senhor é bom. Assim nos diz a palavra do Senhor. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai
Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Aleluia. Vamos orar mais uma vez e assim eu convido o reverendo Simval para orar ao nosso Deus neste momento. Amado e grandioso Deus, Senhor Criador de todas as coisas, este é um momento especial, quando os nossos corações se reabastecem na comunhão contigo e uns com os outros, rejubilando também ante a grandeza de tua misericórdia, que nos alcança a cada manhã em Cristo Jesus, apesar de nós. Sê misericordioso, Senhor Deus e Pai, e por meio de Cristo, teu Filho, nosso amado e bendito Salvador, aceita a nossa adoração, o nosso louvor, aceita também a confissão das nossas falhas, dos nossos pecados, e concede-nos o teu perdão, o livramento, a direção e um encaminhamento para a vida eterna que tu tens preparado para todos aqueles que têm Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Senhor Deus, recebe também a gratidão dos nossos corações por este evento significativo na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Miguel Calmon. Senhor, a igreja que tem elevado seus tentáculos na expansão do reino, alcançando vidas através de servos que tu, Senhor, tem levantado no decorrer deste século. Daqueles que receberam a boa semente do Evangelho, aqui nestas plagas, com dificuldades, com desafios e até com ansiedades, mas tem, Senhor, feito germinar a semente do teu reino em muitas plagas desse Brasil e quiçá do mundo. Ó Senhor Deus, recebe em momento significativo da história desta igreja a gratidão maior desses que têm colocado como parâmetro de vida a tua palavra, a lâmpada para os pés e a luz para o caminho. Senhor Deus, ouve a nossa oração aqui e agora e dá-nos a alegria de podermos caminhar na certeza de que tu estás conosco e em nós, pela ação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento estaremos ouvindo a palavra do Senhor e para ministrá-la convidamos o reverendo Hermilton Gonçalves de Barros, presidente do nosso presbitério, o presbitério noroeste da Bahia, pastor da igreja presbiteriana em Mairi. Portanto, reverendo Hermilton estará ministrando a palavra do nosso Deus. Nós saudamos todos com a gloriosa paz do Senhor. É uma alegria imensa poder estar aqui mais uma vez, nesta igreja que a gente tem
carinho todo especial. E sendo honrado por Deus, por estar tendo esta oportunidade de ministrar a sua palavra nesta data tão importante. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Quero agradecer ao pastor Josinaldo, também a todo o conselho da Igreja Presbiteriana e Miguel Calmon, pelo convite e falar algo que talvez os irmãos não tenham conhecimento. O pastor Josinaldo, ele já tem uma experiência nesta área de reconstrução. Nós trabalhamos com ele no presbitério Ponte Nova, eu pastoreando a igreja de Utinga, ele a igreja de Wagner, e Deus usou o pastor Josinaldo para fazer uma reforma grandiosa também lá naquela igreja. E aqui não foi diferente. Toda a honra, toda a glória sejam dados exclusivamente ao Senhor, que o chamou, que o colocou neste local e que tem usado poderosamente. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo de número 2. À medida que os queridos forem encontrando, por favor, queiram se colocar de pé. Lucas capítulo 2, do versículo 41 até o versículo 52. Lucas capítulo 2, do 41 ao 52. Eu quero convidar todos a fazermos esta leitura. Assim nos diz a palavra do Senhor. Leiamos, igreja. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Ao Senhor toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Rendemos-te graça, Senhor, porque estamos certos de que o Senhor está aqui. Glória ao teu nome. Agradecemos-te, Senhor, por mais este privilégio concedido a esta igreja e a cada um de nós, de podermos participar desta história, deste mover do Senhor, deste derramar da graça e da misericórdia do Senhor. Ó Deus, nós imploramos nesse instante, em nome de Jesus, para que o Senhor, através de teu Espírito, possa estar ministrando a tua palavra em nossa mente, em nosso coração. E que a palavra ministrada, ó Deus amado, possa trazer mudanças para louvor da glória do teu nome. É a nossa oração, Senhor, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Costuma-se dizer que criança cega qualquer um, não é verdade?
Criança, você está olhando agora para ela, você virou o olhar para um canto, quando volta, cadê a criança? Sumiu. Eu tenho 2 filhos, Deus me agraciou com 2 filhos. Um tem 12 anos, Natan, está quase do meu tamanho, e Daniel tem 9 anos, vai completar 10 agora em julho, se Deus assim permitir. E relatando rapidamente somente 2 episódios da vida desses meus filhos. Um deles, nós estávamos em um shopping, eu, minha esposa, no período de férias, e no momento que eu fui até uma das lojas ali para fazer um lanche e comprar o lanche, a minha esposa lembra que precisava comprar uma outra coisa. E Natan era pequeno, Natan deveria ter uns 2, 3 anos no máximo. E quando ela se afasta de Natan para poder me falar do pedido, quando ela volta, Natan havia sumido. Imagine vocês numa praça de alimentação lotada de pessoas, o desespero de minha esposa e meu também, para procurar o pequeno Natan. Natan simplesmente saíra do local onde ele estava, deu a volta completa na praça de alimentação e voltou para o mesmo local onde a gente havia deixado. Segundo caso, o caso do Daniel. Daniel novinho ainda, 2 anos e pouco. Minha esposa lavando a geladeira e Daniel ao lado dela. E ela limpando tudo, havia desligado a geladeira e limpando e lavando e colocando as partes da geladeira. E quando ela menos espera, cadê o Daniel? E Daniel havia sumido. E ela começa a procurar Daniel em toda a casa e não encontra. E quando ela já desesperada, procurando Daniel, ela escuta um barulhinho dentro da geladeira. Quando ela abre, quem era que estava lá dentro? Daniel estava lá dentro. Criança cega, qualquer um. O texto que nós acabamos de ler, meus queridos e amados irmãos, fala acerca de um episódio que aconteceu com o Filho de Deus, com o Senhor Jesus. Seus pais, diz a palavra, que haviam levado Jesus para Jerusalém, festa da Páscoa. A Páscoa era uma das 3 festas principais dos judeus. Era a festa mais antiga dessas 3 festas. Na verdade, a festa da Páscoa durava 7 dias de comemoração. A festa dos pães asmos também 7 dias. E a festa dos Pentecostes, ou das colheitas, ou também festa das semanas, que durava 7 semanas. A palavra de Deus, que como de costume, Jesus é levado para lá. Havia completado 12 anos. Somente após o 12º ano é que a criança era levada para Jerusalém. E quando eles adoram a Deus, festejam ao Senhor e retornam, diz que andam caminho de um dia. E aí José vai procurar Jesus e não encontra. Ele pensa que está com Maria. Maria pensa que Jesus estava com José. E aí quando eles conversam, cadê Jesus? E eles voltam, e diz a palavra do Senhor que eles passam mais 3 dias procurando o menino, e agora encontra Jesus no templo. É interessante, meus queridos e amados irmãos, que Jesus foi perdido onde? No templo. É impressionante como nos dias de hoje ainda há muitas pessoas que estão perdendo Jesus de vista e perdendo dentro do templo do Senhor. E é sobre isso que eu quero refletir nesta noite com vocês. Porque eu entendo que no meio de muitos que estão aqui, há um grande grupo de pessoas que estão perdendo Jesus de vista, mesmo estando dentro do templo. Por isso eu quero refletir rapidamente, baseado nesse texto, sobre o tema: não perca Jesus de vista. Vocês podem dizer o tema dessa noite? Você vai fazer o seguinte, você vai olhar para o seu vizinho agora e vai dizer: meu querido, não perca Jesus de vista. Esse texto nos mostra, meus queridos e amados irmãos, que em primeiro lugar, nós podemos perder Jesus de vista. E queremos fazer esta pergunta: quando é que nós podemos perder Jesus de vista?
Quando é? Em primeiro lugar, analise em versículo 41 e 42 comigo, e a palavra de Deus nos diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o quê? O que é que diz o texto? Segundo o... Presta atenção, querido, que nós podemos perder de vista quando participamos de mero ativismo religioso. Diga assim: eu posso perder Jesus de vista quando eu participo de um mero ativismo religioso. A Bíblia diz que José e Maria haviam ido para Jerusalém para a festa da Páscoa. Jesus atingira 12 anos e subiu com os seus pais conforme o costume da época. E é interessante, meus queridos, que aqui está o grande problema. Porque o grande problema é exatamente de nos acostumarmos com o divino. Esse é que é o problema. Muitas pessoas se acostumam com o divino. Muitas pessoas se acostumam em irem à casa de Deus regularmente. No caso aqui deve ser terça e quinta, é isso mesmo? Reunião de oração, doutrina, e aí domingo pela manhã escola dominical, domingo à noite culto de adoração, e dia após dia, semana após semana temos ido à casa do Senhor. Mas o problema não é estarmos indo, que esse é o aspecto positivo. O problema é quando a gente começa a participar e essa participação se transforma em um mero ativismo religioso. Se vocês forem olhar a palavra de Deus, o livro do profeta Isaías, no capítulo 1, ele chama a atenção do povo de Deus exatamente para este problema. O povo de Deus, lá no contexto do profeta Isaías, estava acostumado, estava participando apenas de um mero ativismo religioso. E do versículo 11 ao versículo 15, a palavra de Deus nos diz assim, Deus condenando um culto hipócrita. Ele diz assim: de que é que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vires para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós o rosto, de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O problema é nos acostumarmos com o religioso. Ativismo religioso, costume da época. Um outro texto na palavra do Senhor nos mostra que o povo de Deus caiu exatamente neste erro. Lá em 1 Samuel, capítulo número 2, do versículo 27 até o versículo 35, fala acerca da história de Eli, sacerdote Eli, e dos filhos de Eli que também serviam no ofício sacerdotal. E diz a palavra de Deus que constantemente o povo sacrificava a Deus, ofertava ao Senhor. E os filhos de Eli estavam fazendo tudo errado. Tinha alguns servos, alguns ajudantes, que tinham um garfo grande e metiam na panela e tiravam as melhores partes e levavam para si. E Deus condenou a atitude de Eli, porque o povo, a começar dele e seus filhos, haviam entrado em um mero ativismo religioso. E quando entramos em um ativismo religioso, nós perdemos Jesus de vista. Mas o texto aqui que fizemos a leitura nos mostra outros aspectos, outros motivos que podem nos levar a perdermos Jesus de vista. Em primeiro lugar, quando participamos de mero ativismo religioso. Segundo lugar, quando é que você, querido, quando é que eu, quando é que nós
podemos perder Jesus de vista. Segundo o versículo 43 e 44, nós perdemos Jesus de vista quando deixamos nossas responsabilidades para os outros. Digam comigo, eu posso perder Jesus de vista se deixar as minhas responsabilidades para outras pessoas. Leiam comigo o versículo 43 e 44. A palavra do Senhor nos diz assim, leiamos: terminados os dias da festa, olha que coisa interessante, no versículo 44, diz, pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, entre os parentes, entre os conhecidos. Certamente estava Maria acreditando que Jesus estava com José, José acreditando que Jesus estava com Maria, ou mesmo os dois, porque o costume era que as crianças iam na frente. Passos de crianças são passos mais rápidos. As crianças iam na frente. Depois iam as mulheres na sua comitiva, conversando, como as mulheres gostam muito de conversar. E por fim, os homens é que iam atrás dessa comitiva, todos indo para Jerusalém. E agora o que o texto destaca, meus queridos, no versículo 44, é que eles estavam pensando que Jesus estava entre os companheiros de viagem. E aí perderam Jesus de vista por causa disso, porque um pensou que estava com outros. Nós perdemos, irmãos, nós podemos perder Jesus de vista quando pensamos, ou melhor, quando deixamos as nossas responsabilidades para as outras pessoas. Eu vou trabalhar isso mais pormenorizadamente. O filho quer ir para a igreja, e o pai chega e diz, meu filho, vá para a igreja, que eu vou ficar aqui em casa. Não é assim muitas vezes? Ele está deixando a responsabilidade nos ombros de quem? Da professora da escola dominical. Ou se não, mulher, trata de levar esse menino para a igreja, que eu quero é paz aqui nesta casa. A responsabilidade é sua, meu querido. A responsabilidade que é sua, é você que tem que assumir, você que tem que desenvolver. Pois a palavra nos diz que cada um de nós prestará contas, eu prestarei contas, vocês também prestarão contas de seus atos diante de Deus. Então, quando nós deixamos as nossas responsabilidades com outras pessoas, nós podemos estar perdendo Jesus de vista. Mas em terceiro lugar, esse texto nos mostra um outro motivo. Quando eu e vocês, ao desenvolvê-lo, corremos esse grande risco de perder Jesus de vista. Não apenas quando participamos de um mero ativismo religioso, não apenas quando deixamos nossas responsabilidades para as outras pessoas, mas em terceiro lugar, quando pensamos que Ele está onde Ele não está. Digam comigo, eu posso perder Jesus de vista quando penso que Ele está onde Ele não está. Tem muita gente aí, pelo mundo afora, abarrotando inúmeras igrejas, que pensam que estão seguindo a Cristo, que estão voltando-se para Cristo, mas na verdade estão caminhando a passos largos, caminhando para distante, para longe. Versículo 44 nos diz exatamente isso. Pensando, porém, está ele entre os companheiros, foram caminhos de um dia, e então passaram a procurá-lo. Entre quem? Os parentes e os conhecidos. José e Maria agora estavam pensando que Jesus estava entre os parentes, Jesus estava entre os conhecidos, mas Jesus não estava lá. Da mesma maneira, nos dias de hoje, há muitos que estão em diversas igrejas, pensando que estão adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, mas Jesus não está presente.
fazendo uso das palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano da Igreja de Vitória, Espírito Santo. Ele diz assim em um de seus livros: há muita falsificação no mercado da fé. Há muita falsificação no mercado da fé. A fé do povo é uma fé genuína. Só que muitos líderes inescrupulosos, ao tomarem conhecimento desta fé, que é uma fé genuína, têm se aproveitado desta fé para o seu próprio deleite, para o seu próprio benefício. E agora, adorar a Deus é ter um Deus para lhe servir, e não ter um Deus para adorar. Adorar a Deus é agora ter um Deus que possa estar pronto para fazer tudo o que você quiser. Ou, afinal de contas, qual é o seu problema? Você está desempregado? Aí, olha, Deus pode te dar um emprego. Você está com um problema amoroso, Deus pode resolver esse teu problema amoroso. E esse Deus que está sendo pregado é um arquétipo, é um ser formado para estar sempre à disposição dos servos, onde dentro desse contexto o servo não é servo, mas agora é senhor. Porque em falar de um dos líderes, ele escrevendo um dos livros, ele diz assim: o problema é que vocês precisam aprender a determinar. Enquanto você não aprender a determinar, você não vai conseguir nada de Deus. E o povo está lá nessas igrejas, entre aspas, aprendendo a determinar, dizendo: Deus, eu te ordeno pela autoridade de ser teu filho, que o Senhor tem que fazer isso. Tem que fazer nada, meus irmãos. Tem muitos que estão caminhando a passos largos aí para a destruição e não sabem exatamente porque estão pensando que Jesus está onde Jesus não está. E aí esse texto nos mostra que nós podemos perder Jesus de vista quando participamos de um mero ativismo religioso, quando deixamos nossas responsabilidades para outras pessoas, quando pensamos que Ele está onde Ele não está. Mas esse texto nos mostra também, em segundo lugar, algo que é maravilhoso para todos nós. Para você, querido, que chega à conclusão nesse momento que perdeu Jesus de vista. Em segundo lugar, esse texto nos mostra e responde uma interrogação: se o perdermos, como encontrá-lo? Se você, querido, que nos ouve nesse instante, tem esta consciência de que perdeu Jesus de vista, eu quero mostrar a você pela palavra que é possível reencontrar Jesus, é possível achar Jesus, é possível ter um encontro com Jesus. Se não, vejamos, versículo de número 44. Se o perdermos, como encontrá-lo? Pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem. Foram o que, irmãos? Caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Primeiro lugar, se o perdermos, como encontrá-lo? Primeiro lugar, buscando de todo o coração. Digam comigo: eu posso encontrar Jesus buscando de todo o coração, buscando com intensidade. Eu fico imaginando aqui José e Maria desesperados, porque analisam toda a comitiva que já havia retornado de Jerusalém e não encontram o seu filho. Cadê Jesus? E agora, imagine você, querido pai, querida mãe, seu filho agora se perdeu aqui no meio dessa multidão. Como é que você vai procurá-lo? Com intensidade, com desejo de encontrar, buscando de todo o coração. E é isso que a palavra nos mostra em inúmeros textos, queridos. Segundo Crônicas 7,14, a igreja conhece: se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer
neste lugar. Salmo 105, versículo 4 nos diz: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Jeremias 29, versículo 13 nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 33 nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas. Isaías 55, 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Versículo 48 desse texto nos diz que Maria e José buscaram tanto, com tanta intensidade, que ele faz uso de uma palavra aqui no versículo 48. Diz assim: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, leiam por favor: filho, por que fizeste assim conosco? O que é que diz o restante? A procura era tão intensa que eles estavam aflitos. Busque a Deus, querido. Busque a Jesus com desejo de encontrá-lo. Se o perdemos, como encontrar? Em primeiro lugar, buscando de todo o coração. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que eu posso encontrar Jesus se eu o perdi de vista, indo ao templo. Digam comigo: eu posso encontrar Jesus indo ao templo. Versículo 46, leiam por favor, bem forte. 3 dias depois, exatamente isso. Onde foi que eles acharam Jesus? No meio do povão? Não. No meio das crianças? Não. Entre os companheiros de viagem? Entre os parentes? Não. Eles encontraram Jesus onde Jesus realmente pode ser encontrado. Jesus é encontrado no templo. E essa teologia do templo é algo maravilhoso para todos nós. A palavra do Senhor nos mostra inúmeras passagens, mostrando de uma maneira clara e direta que pessoas dirigiram-se ao templo do Senhor e receberam muita graça do Todo-Poderoso. Eu quero citar apenas 3 casos aqui. O primeiro deles é num contexto de crise política, crise eclesiástica, crise social, contexto do profeta Isaías lá no capítulo número 6. E Deus mostra a visão do profeta Isaías, e a visão dele é a visão do templo. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então, nas crises, busque ao Senhor no templo. Lá, queridos, em 1 Samuel capítulo 1, nós sabemos a história de Ana, uma mulher aflita, atribulada, sofrida. O seu esposo não queria deixá-la por causa de seu grandioso amor, ao ponto de dizer: Ana, por que você chora? Por que você está assim? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E Ana dirige-se ao templo, e lá no templo ela se prostra, ela ora, ela chora, ela ora, ela chora, ela busca a Deus e recebe o conforto do Senhor. Terceiro texto que queremos destacar, exatamente em Lucas capítulo número 8, quando diz a palavra do Senhor que Jesus está no templo com os seus discípulos. E lá ele vê uma mulher encurvada, e aquela mulher estava encurvada há 12 anos. E diz a palavra que Jesus vê aquela mulher, e ele cura aquela mulher. Então, o templo, meus queridos e amados, é algo extremamente importante. É a casa de Deus. E nesta noite estamos felizes, jubilosos, porque Deus levantou um povo para cuidar de seu templo. Mas entendam, esse templo não é o templo mais precioso, porque eu estou vendo muitos templos aqui nesta noite, onde habita o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, o templo que somos nós, eu e vocês.
Pois o apóstolo Paulo nos diz que depois de termos ouvido a palavra da verdade, o evangelho de nossa salvação, tendo nele também crido, nós fomos selados e nós fomos transformados em habitação, em templo deste Espírito. Então você pode buscar Jesus no templo. No templo você encontrará a Jesus. Mas em terceiro lugar, se perdemos Jesus de vista, como encontrá-lo? Primeiro, buscando de todo o coração. Segundo, indo ao templo. Em terceiro e último lugar, desejando estar na casa de Deus. Olhem o versículo 49. Neste versículo 49, vem para nós agora uma nova expressão. E essa expressão é apresentada pelo próprio Senhor Jesus, quando ele responde: por que vocês estavam me procurando? Não sabíeis que me cumpria o quê? Estar, permanecer, continuar na casa de meu Pai. Não vale a pena somente vir ao templo, irmãos. Faz-se necessário ter o desejo de estar no templo. E aqui no templo, o pátio do templo era um local exclusivo para o ensino. Precisamos vir ao templo desejosos de aprendermos do Senhor. Precisamos ir ao templo com desejo de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. O salmista, no Salmo 27, versículo 4, ele nos diz: uma coisa te peço, e a buscarei, que eu possa o quê? Morar. Ele queria morar. Teus átrios, o que é que vale? Vale mais do que 1000. Então, meu querido, preste atenção que nós já estamos concluindo. Como é que está você nesta noite? Olha para mim. Vocês que estão acompanhando aí fora, vocês que estão acompanhando através da internet, como está a sua vida? Será que você já perdeu Jesus de vista? Será que você já perdeu Jesus por participar de mero ativismo religioso? Será que você já perdeu Jesus porque tem deixado a responsabilidade que é sua para outras pessoas assumirem? Será que você já perdeu Jesus de vista porque está procurando onde Jesus não está? Eu quero te convidar nesta noite a buscar a Jesus de todo o coração. Eu quero te convidar nesta noite a ter esse desejo de permanecer no templo do Senhor, de estar no templo do Senhor. Eu quero concluir dizendo uma frase que eu desejo intensamente que possa ficar gravada no seu coração. Se a igreja perder Jesus de vista, ela é que ficará perdida. Você pode dizer isso comigo? Se a igreja perder Jesus de vista, bem forte, ela é que ficará perdida. Quero pedir que vocês possam fechar os olhos agora. Nós vamos orar, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor. Mas aí onde você está, se você nesta noite deseja reencontrar-se com Jesus, reconhece que andou longe do Senhor, que já perdeu em muito Jesus de vista, eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero clamar a Deus, orar por sua vida, onde quer que você esteja, aqui no templo, aí fora. Vamos orar ao Senhor. É possível encontrar ao Senhor, buscando de todo o coração, indo ao templo e também tendo desejo de estar na casa do Senhor. Ó Deus amado, bendito e exaltado seja o teu nome. Queremos nesse instante louvar ao Senhor por esta oportunidade de ministrarmos a tua palavra e falar em alto e bom som que é possível perder o Senhor de vista se nós enveredarmos por caminhos tortuosos. Mas também, Senhor, que é possível encontrar ao Senhor, para que o teu Espírito Santo possa estar fazendo a obra que é devido unicamente a Ele mesmo, a obra de convencimento. Em nome de Jesus,
Dá de tua bênção, de tua graça, de teu favor na vida desta igreja, na vida de teu servo, pastor Josinaldo, do conselho desta igreja de Miguel Calmon, junta diaconal, sociedades e ministérios desta igreja, Senhor, para que continuem firmes, caminhando no caminho do Senhor, em busca do próximo centenário, em busca dos céus com Cristo Jesus, sem perder de vista o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus. A Ele toda a glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Queridos, vamos ouvir o terceto, Mensageiros do Senhor, louvando o nome do Senhor. Confiando em meu Jesus, Ele dá-me paz e luz. Quando vem a provação, Ele dá-me sua mão. Sempre nele confiar, vencedores nos fará. Através da provação, força da libertação, dá-nos Consolador que nos enche de fervor, que não deixa tropeçar. Quando o tentador chegar, sempre nele confiar, vencedores nos fará através da provação, força da libertação. Oh, enquanto aqui viver, confiança eu hei de ter, até a vida terminar. Sim, em glória irei cantar, sempre nele confiar, vencedores nos fará através da provação, força da libertação. Nós agradecemos a todos que vieram nesta noite. Agradecemos aos pastores da cidade, pastores de outras igrejas evangélicas que estão conosco, alguns aqui, certamente outros lá no pátio, assistindo pelo telão. Não foi possível convidá-los a estarem aqui conosco, pela limitação do espaço, mas a nossa gratidão às igrejas e pastores da cidade aqui presentes. Nosso carinho, nossa gratidão. Deus continue abençoando a vida dos amados pastores e suas igrejas. Agradecer também às pessoas
que não participam de igrejas evangélicas, aos católicos ou de outros credos que estão conosco nesta noite. Nossa gratidão. Esperamos que Deus tenha falado ao seu coração. Cremos que a palavra do Senhor não volta vazia. E você volte amanhã e domingo também. Certamente muitas bênçãos Deus tem para a sua vida, para a sua família. Agradecemos a presença dos nossos colegas pastores que moram em outras cidades. Nós temos aqui o reverendo Edésio Schecker. Por favor, reverendo, fica de pé. Reverendo Edésio foi presidente do Supremo Conselho anos atrás. Está conosco nesta noite. A nossa gratidão pela sua vida, pela sua presença. Muito obrigado, reverendo. Deus continue te abençoando. Nós temos o reverendo Hermilton, que já foi apresentado, foi o pregador da noite. Temos aqui o reverendo Rudival. Por favor, Rudival. Aqui, é calmonense, não é? Deus abençoe. Reverendo Rudival. Reverendo Simval, que também é calmonense, está conosco. Deus abençoe a sua vida grandemente. Muito obrigado pela presença. Deus continue abençoando. O reverendo Geomário Carneiro, que veio de Brasília, juntamente com outro amado colega, reverendo Elio Enai, ex-pastor dessa igreja, que recebemos com muita alegria esses amados irmãos aqui no nosso meio. Deus continue abençoando a vida de vocês. Continuem conosco, não vão embora antes da festa terminar, tá bom? E aqui nós temos os presbíteros da nossa igreja, o presbítero Oswaldo Marques. Deus abençoe o presbítero Oswaldo. O presbítero Gilson Sampaio, também nosso presbítero. O presbítero Milton Rios Barbosa. E também o presbítero Eliseu Barbosa, não tem parentesco, mas é Barbosa. E o presbítero Adenil Miranda, mais o presbítero Joedson Mota e o presbítero Donato Lopes. Aqui nós temos a liderança da nossa igreja local. E eu estou assim com uma vontade muito grande de responder uma pergunta, e eu vou responder porque ela tem sido feita nas esquinas das ruas, tem sido feita em outros lugares, onde vocês encontraram tanto dinheiro para fazer essa reforma. Onde vocês foram buscar dinheiro? Eu quero dizer que todo o dinheiro que foi aplicado aqui, cerca de aproximadamente 200 mil reais, veio única e exclusivamente dos dízimos e ofertas dos membros desta igreja e dos filhos dessa igreja, daqueles que foram membros desta igreja, que moram fora, que abençoaram essa obra de reforma aqui. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós tivemos esta grande vitória. Portanto, a pergunta está respondida. Todos os recursos saíram oriundos, foram gerados dos dízimos e ofertas dos membros desta igreja. E eu louvo a Deus. Uma igreja que é fiel ao Supremo Concílio, entregando mensalmente 10% de toda a sua renda, e oferece também ao presbitério 5% da sua renda. Pasmem, 15% dessa renda, ela é destinada à obra de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nível nacional e a nível regional. E ainda mais, essa igreja é missionária na África do Sul. Essa igreja é missionária na África do Sul. Contribui com o missionário Gessé Rios, que hoje está na África do Sul, evangelizando e ganhando almas para o Senhor Jesus, naquele país tão distante e tão carente da graça de Deus. E eu creio e afirmo para todos aqui nesta noite, que só foi possível tudo isso por causa da postura, da atitude que a igreja tem em relação à obra do Senhor e a fidelidade dos seus membros. Tudo isso foi possível por causa da fidelidade dos membros desta igreja. E quando os irmãos fazem referência à minha pessoa, eu prefiro que seja dito:
toda a igreja está de parabéns. Toda a igreja está de parabéns, porque não fui eu, fomos nós. Fomos nós. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmãos? E essa igreja continuará servindo ao Senhor nessa cidade, sendo bênção. E digo aqui para todas as autoridades presentes, que essa igreja tem a expectativa de continuar servindo e servindo bem a cidade. Senhor prefeito, essa igreja tem esse propósito e ela continuará nesse propósito, buscando o Senhor Deus, o dono do ouro e da prata, o Senhor das nossas vidas. Queridos, fiquemos de pés. Convido o reverendo Edésio para orar, impetrar a bênção. E quando o reverendo encerrar, eu quero fazer aqui um aviso de grande importância para todos vocês, e os pastores aqui presentes podem se dirigirem ali à porta para cumprimentar e abençoar assim também com o cumprimento estes amados amigos e irmãos aqui presentes. Oremos, meus irmãos. Deus bendito, nosso adorável Senhor e Pai, prosternados em espírito ante o trono da Tua Majestade Santa, nós Te adoramos. Glorificamos o Teu nome santo por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos-Te, Pai, as bênçãos relevantes manifestas na vida e no ministério desta igreja. Agradecemos-Te a vida do Teu servo pastor, o reverendo Josinaldo, anjo que levantaste para conduzir pelos caminhos da Tua vontade santa este rebanho comprado a preço de sangue. Continua com a Tua mão estendida sobre o Teu servo, sobre a sua família, sobre a Tua igreja, para o louvor da Tua glória. Pedimos-Te a Tua bênção para a liderança política deste município, para que, orientado por Ti mesmo, eles conduzam o município de Miguel Calmon aos seus destinos mais alevantados, sob Tua graça e proteção. Pedimos-Te isso no nome santo que é sobre todo o nome, o nome bendito e glorioso de Jesus Cristo, Teu amado Filho e esperança nossa. E agora, irmãos, ide em paz, que o Deus eterno vos seja por habitação, e como sustento vos estenda os braços eternos, e vos guarde no amor do Pai, na graça redentora do Filho, na comunhão e paz do Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém.